Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um giro de notícias. Antes de começar, só queria lembrar para você que está chegando agora e ainda não conhece o canal ou que já conhece o canal, mas se esqueceu de se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, seu like, compartilha esse vídeo para chegar em mais gente, a gente assim furar, né, a bolha dos algoritmos, e também agradecer muito a você que é um apoiador e nos ajuda a manter o nosso canal. E, de praxe, dizer que aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso Apoia-se e pedir encarecidamente para você que sobrou um dinheirinho no final do mês ajudar na nossa caixinha. A partir de R$6 você contribui muito para a manutenção e aprimoramento aqui das atividades do canal. Vamos lá! Então, tô eu mais uma vez aqui trazendo aquelas notícias merda para piorar a sua semana, mas para te deixar bem informado. No programa de hoje a gente selecionou 3 notícias que são, na verdade, bem diversas, mas que ajudam a entender a situação atual da economia brasileira. A primeira das notícias é essa aqui. O governo federal, no ano mais grave da crise econômica e da crise sanitária, é bom reforçar, fechou o ano com um saldo positivo nas contas públicas de 64,7 bilhões, ou, em termos de proporção do PIB, um superávit de 0,75% do produto. É bom lembrar que esses dados são do FMI, que usa uma metodologia um pouco diferente do Banco Central do Brasil, que nesse método que a gente usa internamente, na verdade a gente fechou o ano com um déficit primário, né, a diferença entre a arrecadação e os gastos, incluindo a receita e a despesa financeira, mas muito pequeno, então na prática muito parecido com o compilado do FMI, que fechou com um déficit de 0,4% do PIB. Bom, aí vocês devem pensar que então felizmente tem uma notícia boa, né? Afinal, falam tanto por aí que o problema do Brasil é a tal da deterioração fiscal, é o elevado endividamento público, o descontrole dos gastos, né? A tal das contas que não fecham. E aí eu digo que não, definitivamente essa não é uma boa notícia e eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, porque o que concorre para explicar o aumento das receitas do governo e o melhor resultado nas contas públicas não foi uma melhora da atividade econômica. O Paulo Guedes chegou a falar isso aqui, né? E talvez ele precise, inclusive, ver o nosso último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que a gente faz um balanço da economia brasileira e mostra que, na verdade, a gente está vivendo uma recessão técnica com um cenário bastante dramático para o ano de 2022. Então, o que explica esse comportamento, já que não é o desempenho favorável da economia, chama-se inflação. A inflação, ela faz com que haja um aumento do nível de preço das coisas que a gente consome e como a tributação é sobre esse valor, né, o volume arrecadado pelo governo também aumenta. Além disso, a relação dívida pública sobre o PIB, né, ela também melhora porque com a alta dos preços há também um aumento do que a gente chama de PIB nominal, né, que é o denominador do qual a relação dívida é comparada. Ou seja, são esses elementos conjunturais e não estruturais ou sustentados que devem, né, ceder no ano de 2022, que concorrem para explicar esse cenário. Ou pior, na verdade, por um lado as contas públicas melhoram, mas por outro, a inflação, que ajuda a melhorar as contas públicas, é a causa de mais empobrecimento e fome da população brasileira, na medida que parte importante da inflação está concentrada nas camadas mais pobres e ainda pesa muito nos alimentos. Mas o mais importante disso tudo é que é um absurdo a busca de equilíbrio das contas públicas simplesmente no período em que o Brasil atravessa uma das maiores crises sociais e econômicas da nossa história. E para isso a gente precisa, aqui para começo de conversa, se desvencilhar daquela ideia meio tosca, mas muito apregoada de que o Estado ele deve ter um comportamento análogo ao de uma família ou de uma empresa, né, em que o equilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta é algo desejoso. A gente já falou sobre isso também num outro vídeo sobre dívida pública, que eu sugiro que vocês assistam e que eu também vou deixar linkado aqui. Então, não somente porque o Estado ele não tem uma restrição a priori sobre o seu nível de gasto, já que ele pode recorrer ao endividamento na própria moeda, diferente do endividamento externo,
mas ele também não tem nenhuma dificuldade de se endividar com o setor privado, porque estados não quebram endividados na própria moeda que eles emitem, quanto porque é justamente nos períodos em que nem as famílias, nem as empresas estão gastando, por insegurança com relação justamente à crise, que o Estado aí sim tem que elevar o seu nível de gasto, fazendo o que a gente chama de política contracíclica e estimulando que a economia volte a ficar aquecida. Só o Estado tem essa prerrogativa. Além do mais, num tipo de crise como a decorrente da pandemia, que precisou paralisar várias atividades econômicas e que muitas pessoas ficaram sem emprego e, portanto, sem renda, o gasto público nessa condição, ele não só tem capacidade de elevar o seu efeito multiplicador na sociedade, mas nesse caso, efetivamente, de garantir a vida das pessoas. Do ponto de vista de um conceito que é muito importante para a economia keynesiana, que é o de demanda efetiva, em períodos de crise, que aumenta o desemprego e com isso caem os salários e, portanto, se contraem a demanda das famílias, as empresas elas passam então a acumular estoque, com isso elas reduzem investimento e a consequência é que elas demitem ainda mais gente. Quer dizer, se o Estado corta gasto nesse processo, por definição, a economia só pode seguir numa espiral recessiva, Não tem, gente, como todos os agentes cortarem gasto ao mesmo tempo. Além disso, tem uma coisa muito importante aqui, que é um elemento que é uma identidade contábil, Não tem nenhum elemento ideológico aqui. Essa identidade contábil diz que todos os elementos, o governo, as famílias, o setor privado, e o setor externo, eles têm que ter uma soma igual a zero. Portanto, não tem como todo mundo ter uma posição superavitária ao mesmo tempo. Se essa identidade está correta, e é o que a gente aprende em macroeconomia, se o Estado faz superávit, o setor privado, ele necessariamente está numa condição deficitária. E não é possível, que num período de crise, o Estado ele retire estímulos justamente de famílias e de empresas. Dessa forma, o equilíbrio das contas públicas ele tem que estar submetido ao crescimento econômico, não a um período de recessão em que você corta gasto. Quando a economia volta a crescer, aí sim as famílias e o setor privado voltam a consumir e voltam a investir, aí é que o Estado pode cortar o seu nível de gasto, voltar a ter superávit primário para ir abatendo a dívida contraída no período anterior. Por fim, aqui dá para ver que também não existe essa correlação entre equilíbrio fiscal e retorno do crescimento econômico. Vejam nessa imagem que o Brasil está bem na foto, mas e fora dos stories, como é que ele está? Pois é, está em recessão técnica, com perspectiva de crescimento zero ou mais um ano, provavelmente de resultado negativo em 2022. Enquanto os últimos países, olha ali, por exemplo, os Estados Unidos, mas também a China, que teve déficit ali de quase 7% do PIB em 2021, tiveram crescimento de 6%, ou no caso dos Estados Unidos, quase 6% no ano de 2021. Nesse caso, com pleno emprego e com manutenção de vários estímulos no campo dos gastos públicos, ou seja, neste caso, gastar é condição para recuperar a economia, diferente do que tem feito o Brasil. Notícia número 2. Sim, aconteceu. Refinaria que foi privatizada na Bahia já vende combustível mais caro que o da Petrobras, para a surpresa de um total de 0 pessoas. Segundo o Observatório Social da Petrobras, aliás, sigam a página deles, vou deixar também linkado aqui embaixo, a gasolina nessa refinaria está custando hoje cerca de 14 centavos o litro a mais do que está custando nas refinarias que são operadas pela Petrobras. Apesar de ter sido privatizada em dezembro só, o processo que envolve lucro para pouco e prejuízo para muito começou a dar resultado muito cedo, até muito antes do que a gente esperava. Sobre isso a gente também já comentou num outro vídeo, que eu também vou deixar linkado aqui, em que a gente fala sobre a atual política de preços da Petrobras e como ela também está sendo privatizada de fato, ainda que não totalmente privatizada de direito, mas mesmo sendo uma empresa estatal, ela tem operado dentro de uma lógica de gestão no governo Bolsonaro, de completo apequenamento da empresa, que vai abrindo mão de setores mais dinâmicos, inclusive da cadeia produtiva
do petróleo e gás e se concentrando ali na área só da exploração e produção de petróleo e tendo como missão não mais ser uma grande empresa estatal, compromissada com os interesses do desenvolvimento industrial ou nacional, mas sobretudo com a geração de lucro para o acionista e com a abertura do mercado para os seus próprios concorrentes. E para isso ela fica perseguindo, né, a todo custo estratégias de desalavancagem, de solidez financeira, em detrimento do investimento e da atuação como uma empresa estatal, que seguia aí por uma outra lógica que não a maximização do lucro a qualquer custo. Mas o legal dessa reportagem é que ela desmonta dois argumentos que foram muito colocados em voga no debate sobre a venda das refinarias, que é importante mencionar aqui. O primeiro é aquele, né, tradicional argumento de que o Estado e as empresas públicas são, por excelência, ineficientes, e tudo isso, claro, também muito embalado pelo favor que a criminalização da Petrobras feita pela Operação Lava Jato nos deixou de herança. Dentro dessa lógica, né, o Estado ele deveria passar a sua gestão ineficiente para uma empresa com expertise no ramo. Só que o louco aqui é que sai a Petrobras, né, uma empresa reconhecida inclusive internacionalmente, e entra um fundo de investimento. Sim, não é uma empresa de energia ou que tenha reconhecimento na área de petróleo, é um fundo de investimento soberano dos países dos Emirados Unidos. Aí, outro argumento é que a Petrobras ela não tem, né, monopólio jurídico sobre o refino, mas ela tem monopólio de fato, porque ela opera aí 99% das refinarias do Brasil. Bom, até aí não é culpa da Petrobras, o mercado está aberto. Eu queria saber por que nenhum investidor vem aqui e apresenta então um projeto para construir uma refinaria. Obviamente, por que não? Porque é muito caro construir uma refinaria, exige muito tempo de maturação, isso faz com que o lucro seja um processo que só vai ser gerado muito no longo prazo. Então, o setor privado, que não quer esperar, né, e quer comprar tudo pronto, quando já está todos os custos amortizados, prefere comprar, né, a gestão de uma empresa e de uma refinaria que já está construída. Mas, enfim, abstraindo tudo isso, alguém ainda poderia dizer: mas concorrência é sempre melhor, porque é através da concorrência que o cidadão exerce, né, a soberania do consumidor, se recusando a comprar do mais caro, e com isso, né, essa soberania do consumidor, ele forçaria os preços para baixo. Senta lá, Cláudio. Em primeiro lugar, não existe concorrência na indústria de petróleo. A indústria de petróleo não é a fabricação de cerveja artesanal que você faz na garagem da sua casa. A indústria de petróleo e gás não é um mercado de livre concorrência, né, que tem várias empresas competindo. A indústria de petróleo e gás é, por excelência, oligopolista, né, com elevadíssimas barreiras à entrada. Então, querido liberal, você não vai poder escolher se você quer comprar cerveja no boteco A ou no boteco B, porque as refinarias elas abastecem regiões do Brasil, a não ser que você que mora na Bahia acha que é plausível trazer o seu carro, por exemplo, para Minas Gerais para abastecer lá e, com isso, né, forçar a queda do preço. Tem um estudo muito interessante feito pelo Departamento de Engenharia Industrial da PUC do Rio de Janeiro, a partir de uma análise empírica sobre as possíveis mudanças no setor com a venda das várias refinarias que estão no raio de possibilidade da Petrobras. E nesse estudo eles constataram uma alta probabilidade de formação de monopólios regionais privados, sem a garantia de aumento da competitividade, né, que possa ser refletido, no caso aqui, na redução dos custos para os consumidores finais. Ou seja, a gente está saindo de uma situação de controle estratégico, inclusive, desse setor pelo Estado, para manutenção de monopólios, só que privados, e na grande maioria, inclusive, sobre controle do capital estrangeiro. E o pior é que quanto mais se privatizam as refinarias e quanto mais se abre o mercado para importadoras de derivados, que é um processo que vem de 2016 para cá, mais obrigada a Petrobras fica a seguir esse modelo maluco de paridade do preço de importação, porque agora sim existe, né, uma série de empresas que dependem que esse seja o preço de referência, porque elas sim importam combustível. Em síntese, né, é o neoliberalismo aí prezando pela eficiência, só faltou dizer que é a eficiência em gerar lucro e, sobretudo, para o capital internacional.
Terceira e última notícia: efeito cicatriz. O desemprego tem atingido mais a juventude e deve deixar marcas muito profundas na nossa geração. Em outros giros de notícia, eu falei que, a despeito da redução da taxa de desemprego que tem acontecido, a gente tem observado a deterioração da qualidade do emprego, com o crescimento tanto da subocupação, como da informalidade e daqueles vínculos chamados de conta própria, que na maioria são bicos, e empregos sem nenhum tipo de proteção ou segurança de que vão receber pelo menos um salário mínimo. Esse efeito ele ainda é maior na juventude, que historicamente tem uma taxa de desemprego que é sempre mais alta do que da média nacional. Entrar no mercado de trabalho em um momento de crise reduz a expectativa de renda do jovem, para a vida dele como um todo. Então, um jovem que entra no mercado de trabalho nesses momentos de crise, como que a gente está vivendo, ele começa com salários mais baixos, geralmente com menos direitos e com mais dificuldade de se estabelecer naquele vínculo empregatício. Isso é o que a gente chama de efeito cicatriz, quer dizer, isso representa um impacto que ele é de longo prazo na vida laboral e na carreira profissional dos jovens que entram no mercado de trabalho no meio de uma recessão. A essa tendência de propagação de choques econômicos que são de longo prazo na economia, com impactos muito fortes no mercado de trabalho, a gente também denomina de efeito histerese. Vocês vão ver também esse termo para se referir a esse cenário em que a gente saiu da crise de 2015 e 2016, atravessou um período de semi-estagnação e logo em seguida voltou para uma nova crise. Portanto, um efeito que deixa marcas mais profundas na economia, no mercado de trabalho e, sobretudo, entre os mais jovens. E é bom lembrar também aqui que, com a aprovação da reforma da Previdência, duas questões ficam ainda mais comprometidas. A primeira é que, com a necessidade de trabalhar de forma registrada, então não é trabalhar com registro, por pelo menos 45 anos para receber a aposentadoria integral, vai fazer com que o trabalhador, numa economia em que o mercado de trabalho tem passado por uma crise desde 2015, tenha muito mais dificuldade de começar a trabalhar com um vínculo formal do que antes da reforma da Previdência. Então, uma situação muito mais difícil para conseguir adquirir esses 45 anos trabalhados com registro, e isso vai impactar, sobretudo, a nossa geração jovem. E, em segundo lugar, a reforma da Previdência ela também mudou o cálculo para formar o benefício final, para calcular o valor da aposentadoria. Então, antes da reforma da Previdência, você podia se aposentar com uma média que excluía os 20% das menores contribuições que você tinha recebido ao longo da sua vida contributiva, para garantir que aqueles salários, por exemplo, muito baixos que você recebia quando entrava no mercado de trabalho, não contassem no cálculo da média final, porque isso iria puxar a média do rendimento muito para baixo. Atualmente, a média, para calcular quanto você vai receber de aposentadoria, ela leva em consideração 100% das remunerações da sua vida produtiva inteira. Isso vai fazer com que o salário, o benefício pecuniário de todo mundo tende a ficar menor do que é hoje e impactar, sobretudo, os jovens que tendem a receber menores salários quando entram na sua vida produtiva. Na esteira disso tudo, também cresce uma coisa que a gente está conhecendo pela expressão nem, jovens que nem trabalham e nem estudam. E nesse caso, o efeito cicatriz, ele chega de forma muito mais intensa nesse contingente que não consegue entrar no mercado de trabalho e que, nesse caso, também não está inativo por conta de alguma qualificação ou aliado a algum tipo de permanência na educação formal. Então, isso vai distanciando ainda mais a condição e a possibilidade desse jovem de ingressar mais tarde no mercado de trabalho, gerando aí um fosso muito significativo entre essa juventude e a que já está alocada no mercado de trabalho. No caso também desses nem, a condição é ainda muito pior nas regiões menos desenvolvidas economicamente do Brasil. Então isso não só agrava a desigualdade social, mas também a desigualdade regional. E o pior de tudo isso, para finalizar, é que, a despeito desse ser um problema muito grave, a única política até hoje aventada pelo governo Bolsonaro para resolver o problema do desemprego na juventude, que já passou dos 20%,
tem sido só a tal da carteira de trabalho verde e amarela, que volta e meia entra nos corredores do Congresso, que na verdade parte de uma afirmação tosca e empiricamente já contestada entre reduzir direitos para gerar empregos. Então, na verdade, usar a juventude como um experimento de laboratório, tentando incluir esse tipo de registro com menores vínculos e direitos trabalhistas, tentando forjar a abertura de novos vínculos de trabalho cada vez mais precários que vão afetar a nossa vida laboral não só no presente, mas como demonstra o efeito cicatriz, marcando a vida da juventude também no longo prazo. Então é isso, espero que tenham gostado. Tchau!